Entramos então novamente com você neste programa Arte da Vida. Hoje, além da bênção sempre que quero dar para vocês, quero dizer também a temática logo. Hoje iremos fazer o que faz a droga. Acaba mesmo? Daqui a pouco volto. Entramos então neste programa Arte da Vida, queridos, uma bênção poderosa para todos vocês, para vocês pai, mãe, para vocês filhos. Sobretudo hoje quero ter o coração com você ligado de modo particular a todas aquelas famílias que têm problemas com os filhos de droga, né? A vida que a um certo ponto cai na droga, que se perde na droga é terrível, não é verdade? Você papai e mamãe sabe, e você filho, né? Dias atrás veio um jovem com uma mãe lá até de Curitiba, lá no sul do Brasil, pedindo um socorro porque não aguentava mais, né? O filho dizia, eu não quero mais viver de crack, não quero mais viver de cocaína, pode me ajudar, padre? É terrível, impressionante. Então, vamos ver este tipo de experiência real de uma pessoa que viveu na droga e que vive este drama se mergulhando sempre e sempre mais. O problema inicial pode ser a sociedade e pode ser a família, né? Pode ser a escola, pode ser tantos fatores, tantos particulares, né? Vamos então analisar juntos através da experiência desta pessoa. Vamos lá. Eu já vim do Piauí com esse sentido de usar droga mesmo. Quando eu comecei a usar droga, só na maconha. Aí depois eu dei um dinheiro para um rapaz pegar a maconha para mim, mas só que nesse dia não tinha a maconha. Aí ele trouxe o crack, né? Aí onde eu conheci o crack. A tendência era sempre querer mais. E aí chegou um certo ponto que eu não pude mais resistir ao crack, né? Quando não tinha mais jeito, que eu já estava tão viciado que não tinha mais jeito, aí fui para a rua, fiquei na rua há muito tempo. Fiquei na rua de um jeito que só por Deus mesmo. Eu mesmo já tinha decidido que não... Eu já tinha fim, que meu fim ia ser aquele, né? Para mim, a minha vida já tinha acabado ali mesmo. Então, quando eu tinha meus 18, 17 anos, eu experimentei maconha, né? Numa viagem que eu fiz, nos últimos dias ali, os amigos falaram, não, hoje você vai usar, então, como eu nunca mais ia voltar naquele lugar, eu acabei experimentando, né? Comecei pela maconha, né? Depois, cerca de hoje, 1 ano, 2 anos, quando eu estava começando o cursinho para o vestibular ali, daí eu comecei a entrar mais pesado nisso, comecei a fumar todo dia, usava bastantes vezes ali, né? E depois de um tempo, alguns meses, também comecei a experimentar cocaína. Em vez de alargar seus horizontes, não, você fica naquela experiência pequena ali, você não aspira mais nada, né? Até perde até o interesse também de namoro, de tantas coisas assim, de um relacionamento mais estável. Afeta seus estudos, a memória. E também afetou muito a relação familiar em casa, né? Eu lembro que na época minha avó estava doente e eu sei que eu nunca fui a visitá-la, né? Todos os meus parentes iam, eu em vez de ir, eu ia sair para dar uma volta com os amigos para fumar maconha e rir, né? Uma experiência que não edificou em nada na minha vida. E depois minha avó acabou morrendo, né? Falecendo, e eu não fui a ver, né? Doente, não fui visitá-la. Isso também pesou muito na minha consciência, isso, né? Uma coisa que eu trago. Para manter o uso da droga também, eu fazia pequenos furtos em casa, pegava o dinheiro do meu pai, escondido da minha mãe, né? Para poder pagar a droga. E a droga me levou a uma depressão, né? É terrível, viu como é, não? A pessoa se encontra sem um caminho. A pessoa vai batendo a cabeça de um lugar para o outro. Imaginai que uma pessoa que nós ajudamos, que graças a Deus agora voltou na sua cidade, está bem demais, o sonho dela qual era? Era poder chegar em Cracolândia, em São Paulo, para viver com os outros drogados. Esta experiência fantástica, impressionante, não? No segundo bloco iremos ainda mais enfrentar o porquê desta droga acaba com a pessoa humana. Daqui a pouco volto.
Entramos então neste segundo bloco sobre o problema da vida destruída pela droga. Os pais. E você, pai, o que sente fazer? Meu Deus, quantos pais vieram falar comigo, sendo que nós trabalhamos nesse sentido, não sabendo mais o que fazer, chorando até. Não? Nós tivemos por muito tempo uma menina, por exemplo, prostituta, que a mãe vivia de droga. Ela engravidou a 16 anos, com 16 anos, e a médica falou por esta filhinha, que nasceu com 6 meses de vida, que precisava dar a droga todos os dias em vez do leite, porque a filha era já drogada. Impressionante, não? Vamos então ver, você família, o que faz? E que resposta podemos dar como famílias? Vamos. Quanto mais rápido for tratada a dependência química, mais fácil será controlada e o dependente se libertará mais rápido do vício. O uso exagerado de drogas e álcool pode causar inúmeros danos ao organismo humano. Então, o que são as drogas? Droga é todo tipo de substância que não é produzido pelo organismo e que, uma vez injetada, ela pode produzir alteração no funcionamento do corpo e, no caso das drogas psicoativas, alteração na psique do indivíduo, na capacidade de perceber, de escolher e de decidir. Nossa própria cultura brasileira faz com que os jovens buscam o prazer imediato, a alegria passageira, que quer ter, e essa cultura que faz com que as pessoas se tornem muito vulneráveis ao vício das drogas. Todas as drogas, seja ela de farmácia, seja ela de bar, seja ela de lícitas ou ilícitas, consumida frequentemente, ela vai gerar dependência. Inclusive remédios antidepressivos, álcool, tabaco e todas as outras drogas. Todas elas causam dependência por conta dessa questão da dopamina. Libera bastante, tira a depressão. Libera bastante alegria, tira a depressão. Isso vai gerar o vício. Não conheço nenhuma pessoa que conseguiu parar de usar droga sozinha. Conheço, sim, pessoas que aceitaram o tratamento terapêutico e, sobretudo, um tratamento espiritual. Pessoas que realmente aceitaram de que Deus pudesse fazer uma nova história, porque não existe psicólogo ou psiquiatra que possa fazer isso. Mas eu tenho testemunhas vivas de que Deus constrói a nova história, na medida que a pessoa se entrega a Deus, porque Deus faz nova todas as coisas, inclusive a nossa história. Na minha experiência de drogas, eu vivi momentos em que eu não sabia lidar com os meus sentimentos de perda, sentimentos de falta de apoio em casa, e a droga funcionou para mim como um anestésico diante de todas aquelas realidades que eu não conseguia ter uma atitude sadia diante delas. O que eu fazia? Eu usava para parar de sentir, e eu realmente parava de sentir, mas o problema continuava enorme dentro de mim. Eu me sentia uma pessoa incapaz de lidar com situações, situações de enfrentamento mesmo, conversas que eu precisava ter, sentimentos que eu precisava trabalhar. E o que eu fazia? Eu me drogava para me sentir mais segura, eu me drogava para me sentir mais calma. E na verdade era só uma fuga, porque depois que o efeito passava, o problema continuava e que eu precisava enfrentar. E eu lembro que o fundo de Poço Maior, eu morava num quartinho pequenininho alugado, foi o momento em que o traficante mandou buscar a minha geladeira e eu fiquei sem água para beber, sem onde guardar os alimentos. Naquele momento eu vi realmente que a maconha não era uma droga como eu achava que era, porque eu tinha essa mentalidade de que a maconha era o achado da minha vida. Então eu achava que ela me fazia bem. E aí eu entrei no quarto, eu olhei a minha filha no berço. Naquela época eu acho que ela tinha uns 2, 3 anos. E eu percebi o quanto as pernas dela estavam compridas e a minha ficha caiu. Eu não estou vendo a minha filha crescer. Como foi que ela cresceu tão rápido? E eu não vi. A droga tinha me roubado esses momentos. Eu percebi que eu não estava perdendo só a Bianca, eu estava perdendo a minha vida, a minha história, aquilo que poderia ser a fotografia das coisas bonitas que Deus estava me dando dentro da minha mente. Eu estava perdendo tudo aquilo, a minha cabeça estava virando uma caixa vazia. Depois de parar, a gente percebe que os problemas eles vão ficar na vida da gente. A gente percebe que a droga complicou ainda mais coisas que podiam ter sido resolvidas sem a utilização dela. Drogas
lícitas e ilícitas. Tem vários tipos, né? E quando a gente fala de drogas lícitas, são aquelas que são autorizadas, existe uma lei que é permitido, então, vender, né? Seja o álcool, ou seja o tabaco, ou até medicamentos, né? Tem vários tipos de medicamentos aí, que as pessoas têm grandes comprometimentos, são viciadas, né? Isso também é muito sério. E quando se fala de viciar, tanto faz, tanto as lícitas como as ilícitas viciam. Então as drogas viciam. Então a droga ela é considerada uma doença crônica, então isso é muito sério. Uma doença que tem etapas que ela pode levar um indivíduo à morte, inclusive. Hoje em São Paulo, um maior investimento de políticas de drogas que é na região ali da Cracolândia, que é uma região séria, que a gente sabe que muitos ali têm envolvimento. Hoje, várias políticas, várias secretarias tentam trabalhar ao combate disso, mas a gente sabe que não é fácil, né? Porque a gente precisa da presença de vários poderes, tanto os poderes públicos, como a gente precisa da saúde junto, a gente precisa de alternativas e, principalmente, a gente precisa do apoio familiar. Nós tivemos a experiência dentro de casa, né, da questão das drogas. Como mãe, como pai, nós sempre estivemos unidos para poder ajudar, porque ouvir não foi conosco, graças a Deus, mas quantos casais se separam culpando um ou outro, quando na verdade o casal, pai e mãe, tem que se unir. Eu acredito, e acredito nessa experiência, que de todo mal Deus faz um bem. Então, há uns anos atrás, antes mesmo de começar a comunidade Unidos em Cristo, nós participávamos de um grupo de oração Unidos em Cristo, e surgiu na época um grupo de apoio a dependentes de drogas e álcool e familiares com o mesmo nome, Unidos em Cristo. Essa era a proposta. Estaríamos unidos em Cristo nessa luta contra as drogas. E dessa experiência ruim, né, que traz tantas consequências ruins, mas também com Deus a gente consegue coisas boas, né? Então fica um convite também, se alguém quiser conhecer. Na Comunidade Unidos em Cristo tem um grupo de apoio a dependentes de drogas e álcool, onde nós unimos aquilo que a gente entende que pode colaborar da ciência, da psicologia, a questão do autoconhecimento, mas unido e associado a textos bíblicos. Nós acreditamos que a saída é Jesus. Como Ele faz, quando Ele faz, é muito pessoal, é muito único, né? Para cada um Ele tem um caminho, mas a saída é Ele, é através dele. Viu que é interessante, não? Esta pessoa que não tem família, que perde a família, vai contra a família, rouba o dinheiro da mãe, do pai, né? Sim, é uma luta terrível, mas no qual nós devemos ter esperança. É claro que a resolução, sabe? Nós devemos gritar como cristãos, o mesmo, devemos gritar com força. Este fato agora de poder levar a aceitação da maconha como uma coisa tranquila. A maconha, para quem realmente faz este tipo de experiência, para quem vive com estas pessoas, como nós que trabalhamos por isso, a maconha leva para a droga mais potente, cocaína, crack, e não tem jeito, é inútil estar lá a enganar as pessoas. É que determinadas pessoas que são lá no poder alto, eles têm problemas de dinheiro que recebem. É uma sociedade que quer destruir os muitos para poder poucos dominar. Os ricos. É uma maldade, é um pecado que Deus pede vingança. É como a história, por exemplo, me desculpa se falo bem claro agora, não? É como a história agora da nossa presidenta Dilma, que assinou e aprovou a lei sobre a pílula do dia seguinte, que todos os hospitais podem e devem obrigatoriamente dar a pílula do dia seguinte. É uma maldade. Esta pessoa aqui, e todo mundo é levado para potências internacionais que querem destruir você, da média burguesia, dos pobres, para poder poucos somente dominar. É infelizmente, uma maldade mundial, do qual nós devemos ter cuidado. Peço perdão deste particular que falei agora, mas não tem jeito. Nós cristãos devemos ser revolucionários, como o Papa Francisco fala. No terceiro bloco entraremos um pouquinho mais. E nós, pequena aliança de misericórdia, e você, o que pode fazer? Vamos ver.
Entramos então neste terceiro bloco, onde nós queremos dizer para você, papai e mamãe, você filho que vive na droga, tenha esperança, tenha fé, viva a caridade. Deus encontra jeito para poder transformar a vida do teu filho e para você, filho, não ficar doentes na droga e no crack. Nós temos uma pequena experiência. É bonito poder lembrar aquilo que Dunga de Canção Nova um dia falou para mim, não? O padre Antonello, o Senhor não sabe quanto bem está fazendo pregando sobre o aspecto da droga aqui na Canção Nova. Muitos no Brasil formaram pequenos grupos para ajudar os drogados. Viu como é? Uma pequena pregação, uma coisa para poder levar. E você mesmo pode, na sua cidade, você que saiu da droga e que, graças a Deus, agora vive em Jesus Cristo, pode trabalhar conosco para mudar esta sociedade. A sociedade não se muda dando a maconha e aceitando o aborto. Não se muda assim, ao contrário. Olha a Europa, com o aborto não tem mais nada, não tem mais velhos. Há problemas destes velhos que agora são aposentados e que precisa dar o dinheiro para eles e que não trabalham. Então, são uma praga para a sociedade. Então, o que acontece? A Europa está trabalhando para poder aceitar a eutanásia. Eliminamos os velhos, então ficamos somente nós que somos os grandes executivos cheios de dinheiro. Este é pecado social, que Deus vai pedir conta, como pediu conta para o povo egiciano que escravizava o povo de Israel. Então, vamos ver um pouco o que nós, na nossa pequena obra, estamos fazendo para poder aliviar esta sociedade. Nas Casas Nazaré, desejamos oferecer mais do que a recuperação para dependentes químicos. Oferecemos as nossas casas para que Jesus possa nascer nos corações destes irmãos, pois em Nazaré o louvor do pobre aquece o coração do menino Jesus. Durante esse tempo de depressão, onde eu perdi o sono, não conseguia mais dormir, sentia uma tristeza profunda, um vazio dentro de mim. E de tanto minha mãe me atormentar para ir para a igreja, para fazer a primeira comunhão, eu fui fazer para ela ficar quieta, né? Então eu comecei a pegar a Bíblia, que minha mãe tinha me dado quando eu fiz 20 anos, ficou 6 meses dentro da gaveta que eu nunca tinha aberto. Mas aí, então, despertou uma curiosidade, eu comecei a ler. Comecei a me sentir preenchido e depois eu dormia. Mas é uma coisa que foi algo de Deus mesmo, porque eu nunca tive o hábito de ler. E nessas noites eu lia 50, 60 páginas da Bíblia, né? Eu estava terminando o primeiro ano de faculdade, estava mal nas provas, até fiz uma promessa para Deus de não usar droga, até para passar de ano, né? E, graças a Deus eu tive uma inflamação muito grande, né, muito forte na minha garganta, que até para beber água doía demais, então isso me ajudou a não fumar, porque né, o papel do cigarro, então, da maconha, queima um pouquinho, né? Então, e durante esse mês eu fiquei meio doente em casa, estudando para as provas, e ia na missa todos os dias perto de casa, até que eu comecei a fazer uma experiência, né, nessas missas com músicas mais animadas, né? Comecei na missa do Padre Marcelo Rossi na época, que estava começando também. E nesses momentos assim foi uma experiência muito forte, onde eu experimentava um amor que eu nunca experimentei na vida, né? E, no fundo, talvez eu tinha essa sede de buscar esse amor, né? E quando eu fiz essa experiência que Deus me amava, né? Foi algo que transformou minha vida, né? Então, e daí eu sei que esse mês sem droga foi um momento onde Deus me conquistou, né? E nunca mais usei droga na minha vida, né? Então, graças a Deus eu não precisei de um processo mais, que às vezes de recuperação, de clínica, de outras coisas assim, né? Hoje eu sou uma pessoa diferente, né? Graças a Deus, né? Sou uma pessoa alegre, uma alegria verdadeira, né? Eu conheci a comunidade através de um amigo meu que uma vez ele estava na rua, ele pediu para ficar na minha casa, né? Aí eu aceitei ele. Nesse tempo que ele ficou, ele me roubou, né? Aí ele saiu de casa, né? Ficou com medo, né? Ele sumiu. Fui na casa dele, mas os colegas meus, nós tentou fazer alguma coisa com ele, né? Mas eu desisti. Aí depois de uns 2 anos, 1 ano, 2 anos, eu vim aqui para São Paulo. Aí encontrei esse rapaz fazendo a triagem na Aliança, né? Quando eu vi esse rapaz, ele forte, né? Bem forte mesmo. Não estava usando, estava na Aliança de Misericórdia. Aí eu conheci ele, aí eu conversei com ele, né? Eu digo, mas onde é que você está agora? Ele disse, eu estou na Aliança de Misericórdia.
Eu disse, na aliança? Aí eu fiquei pensando, né? Digo, nossa, deve ser bom mesmo, que você está forte, né? Aí foi a hora que eu entrei na Aliança de Misericórdia, através desse irmão que eu perdoei ele no passado. Né? Porque eu sei de onde que Deus me tirou e a palavra de Deus fala, né? Ama o próximo como a ti mesmo, né? E a única coisa que eu sinto, em qualquer pessoa que eu vejo, é de amar, sempre amar essa pessoa, né? Nunca desejar o mal para a pessoa. Hoje eu sou feliz porque Deus está sempre presente na minha vida, né? Junto com o Padre Antonello no programa A Arte da Vida, hoje com o tema sobre as drogas, nós queremos chegar até você e falar um pouco da beleza do trabalho da Associação Aliança de Misericórdia com jovens, homens, pessoas que estão vivendo nesse estado de drogadição. Talvez você conheça uma pessoa que está vivendo todo esse problema, um familiar, um amigo, um vizinho, mas nós sabemos que Deus pode realizar maravilhas. E é isso que nós cremos na Aliança de Misericórdia. Sempre acolhemos o povo de rua, jovens neste estado, e eles chegam até a nossa casa, numa primeira casa que nós chamamos Casa de Triagem, onde eles vão vivendo todo um processo de evangelização, também de acompanhamento psicológico, também de acompanhamento pelos missionários, e depois que vivem um tempo nessa casa de triagem, são passados, remanejados para uma casa de acolhida, onde todos os dias eles têm a meditação da palavra, oram o rosário todos os dias, participam do Santo Sacrifício, da Santa Missa todos os dias e sabemos que é Deus que vai fazendo esse processo, esse trabalho. Durante o dia trabalham também, tem os trabalhos manuais, sejam com hortas, com o trabalho de marcenaria, os cuidados gerais da casa, jardim, porque uma das questões mais claras e evidentes que nós vemos do jovem quando vive nessa questão das drogas é logo deixar a família, logo deixar esse seio familiar, onde constitui, onde protege, para viver todas as coisas do mundo. Então, nas nossas casas, o nosso desejo é de fazer com que a nossa casa se torne um lugar de família. A Aliança de Misericórdia, para realizar esse trabalho, depende de muitas pessoas, de voluntários, de benfeitores, de profissionais nessa área, psicólogos, médicos, para que possamos restaurar pessoas, vidas, mas sobretudo dentro desse plano de Deus. É isso que nós queremos falar para vocês. Há esperança para os feridos. E terminamos então este terceiro bloco, viu que bonito, não? Este jovem que vivia na Sergeta, destruindo a vida dos pais, e que finalmente encontra Jesus Cristo, que dá sentido à vida. Não? Eu quero mesmo dizer para vocês, nós tentamos com muita medo, com muita pavor, fazer a nossa parte. E nós todos os meses devemos lutar, mesmo para poder levar para frente as nossas 23 e mais casas de acolhida, para resolver, para dar a nossa parte. Neste mês, por exemplo, ficamos com abaixo daquilo que seria o 100%. Esse precisa da sua ajuda, precisa que você se anime conosco para poder nos ajudar para abrir não somente, para poder manter não somente as 23 casas, mas com a ajuda de você nós podemos abrir muitas mais casas no Brasil inteirinho e na Europa. O Moinho, por exemplo, temos uma creche que ainda não podemos abrir porque não temos o dinheiro. E Moinho é uma das favelas piores de São Paulo. 100 e 200 crianças que vivem no barro. Imagina que determinadas favelas, além do Moinho, disseram para nós, os narcotraficantes, não se preocupem, porque tanto nós damos trabalhos aos meninos, aos adolescentes, se tornando eles os nossos aviãozinhos. É terrível. Você deve nos ajudar, não pode ficar como Pilato lavando as mãos. Força, nos ajude. E por isso eu peço ao Espírito Santo que possa animar o teu coração, porque seja você também na sua cidade a fazer alguma coisa para tirar o povo da droga e para poder nos ajudar concretamente. Te peço ajuda mesmo. Deus abençoe todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Fica com Deus.